Minha esposa entrou em forma e decidiu que podia conseguir alguém melhor do que eu, então pediu o divórcio, mas se arrependeu rapidamente. Ela olhou nos meus olhos e disse, sem hesitar, eu mereço mais do que essa vida. Mais do que você. Aquilo me destruiu, mas só por um tempo. Porque o que aconteceu depois foi algo que nem ela poderia imaginar. E aí, pessoal? Aqui é o Dave, e se preparem, porque minha vida virou de cabeça para baixo recentemente. Tenho 34 anos e sou apenas um gerente de armazém comum, morando em Columbus. Minha vida não era nada extravagante, mas era estável. Eu tinha um bom emprego, uma casa confortável e era casado com a Carla. Estávamos juntos há 5 anos, 3 deles casados, e eu achava que tínhamos uma relação decente. Não éramos aquele casal apaixonado dos filmes, mas as coisas funcionavam. As contas eram pagas, tínhamos nossos encontros e às vezes, discutíamos, mas nada além do normal para um casamento. Ou pelo menos era o que eu pensava. Há cerca de 6 meses, Carla resolveu embarcar em uma grande jornada fitness. Foi do nada, mas eu a apoiei. Ela entrou para uma academia chique no centro da cidade, que mais parecia um spa do que um lugar para treinar, e contratou um personal trainer, o Justin. De repente, começou a falar sobre preparação de refeições, macronutrientes e planos de desintoxicação. Eu não vi problema, na verdade, incentivei. Afinal, todo mundo tem o direito de se sentir bem consigo mesmo, certo? Além disso, achei que seria só mais uma fase, como aquela vez em que ela tentou aprender a tricotar ou quando se interessou por cartas de tarô. No começo, até ajudei. Passei a cuidar mais das tarefas domésticas, lavando a louça, fazendo a lavanderia, indo ao mercado, para que ela tivesse mais tempo para os treinos. Achei que era uma forma de demonstrar meu apoio. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar, e não para melhor. Quanto mais peso Carla perdia, maior ficava o seu ego. Ela se tornou obcecada com o próprio reflexo, passando horas na frente do espelho ajustando suas roupas de academia ou tirando a foto perfeita para postar no Instagram. Não era só sobre ela mesma. Ela queria ser admirada. Lembro de uma noite em que sugeri assistirmos a um filme juntos, como fazíamos antes. Era sexta-feira, e pensei que seria um momento para relaxarmos. Mas ela debochou. Dave, eu não tenho tempo para ficar sentada sem fazer nada. Tenho metas para alcançar. Metas? Mas que metas? Não estávamos falando de treinar para uma maratona ou escalar o Everest. Ela só estava levantando pesos e tomando suco verde. Mas tudo bem, deixei passar. Talvez eu estivesse exagerando. Então veio aquela manhã. Começou como qualquer outra. Eu estava meio acordado, tomando meu café antes do trabalho, enquanto Carla bebia seu habitual smoothie de couve com espinafre, um verdadeiro desastre. Vestida com suas roupas de academia, ela rolava a tela do celular como se sua vida dependesse daquilo. De repente, ela disse: "Eu mereço mais da vida." Olhei para ela, ainda sonolento. "Mais do quê?" Ela colocou o smoothie na mesa e me encarou, séria. "Esse casamento está me segurando, Dave. Vou pedir o divórcio." Juro que achei que era uma piada. Até dei uma risada, pensando que ela estava brincando. Mas ela não estava. Seu rosto estava impassível. "Eu superei isso", disse ela, como se eu fosse um móvel velho que ela queria jogar fora. "Você não entende", completou. Fiquei ali sentado, completamente pego de surpresa. Minha esposa, a mulher com quem eu tinha dividido anos da minha vida, soltou essa bomba como se não fosse nada. Tentei processar suas palavras, mas tudo o que senti foi uma mistura de choque e raiva crescendo dentro de mim. "O que você quer dizer com superei isso?" "Superou o quê?" Ela suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. "Dave, eu estou trabalhando para me tornar a melhor versão de mim mesma. E, sinceramente, essa vida não combina mais com o meu potencial. Eu quero mais do que essa casa, essa rotina, mais do que você." As palavras dela me atingiram como um soco. Ela nem tentou suavizar. Na visão dela, eu era parte do problema.
A vida que construímos juntos já não era suficiente para ela. Ela se levantou e pegou a bolsa da academia e saiu pela porta sem nem se despedir. Fiquei ali, olhando para o copo de suco verde pela metade que ela deixou na mesa, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. No trabalho, naquele dia, eu mal conseguia me concentrar. Meu corpo estava ali, mas minha mente continuava presa naquele momento. Carla, isso era real? Ela realmente estava me deixando? Já tínhamos brigado antes, claro, mas divórcio? Parecia tão repentino, tão calculado. E o jeito como ela disse aquilo, como se tivesse ensaiado esse discurso por semanas, deixava claro que sua decisão já estava tomada. Nos dias seguintes, as rachaduras no nosso casamento se tornaram gritantes. Ela mal falava comigo, a não ser para discutir a divisão da casa ou organizar a mediação. Passou a chegar tarde, alegando que estava na academia ou com amigos. O celular nunca saía da mão, e seu Instagram estava explodindo de selfies e legendas como "Novo capítulo" e "Vivendo minha melhor vida". Cada post era um tapa na cara, um lembrete de que, na mente dela, já tinha seguido em frente, mesmo que os papéis do divórcio ainda não estivessem assinados. Uma noite, enquanto rolava meu próprio feed, notei que ela tinha apagado todas as nossas fotos. Fotos do casamento? Sumiram. Postagens de aniversário? Apagadas. Era como se eu nunca tivesse existido. Enquanto isso, suas novas postagens acumulavam curtidas e comentários exaltando "Você está radiante". Que inspiração! Me dava nojo. Nenhuma dessas pessoas sabia quem era a verdadeira Carla, ou o que ela estava me fazendo passar. Outra noite, enquanto me preparava para o trabalho, ouvi ela no telefone na cozinha. Estava falando naquele tom doce e falso que usava quando queria algo. "Ai, eu me sinto tão livre agora", disse ela. "Finalmente estou fazendo o que me faz feliz." Fez uma pausa e soltou uma risadinha. Ele nem entende, está preso ao passado. Foi nesse momento que caiu a ficha. Carla não estava apenas me deixando. Ela estava se reinventando. E eu era a âncora que ela precisava cortar para seguir em frente. Mas aqui está o problema, eu não sou do tipo que simplesmente aceita ser atropelado. Ela achou que poderia me pisotear e sair ilesa, mas estava prestes a ter uma surpresa desagradável. E isso era só o começo. Se Carla queria guerra, ela teria uma. Mas espere, fica pior. Uma tarde, eu estava almoçando em um café perto do trabalho, mexendo no celular, quando ouvi dois caras conversando na mesa ao lado. Estavam falando de uma gata fitness que encontraram online. Não dei muita atenção, até que um deles mencionou o nome dela, Carla. Meu estômago despencou. Eles riam, comentando que ela estava promovendo um conteúdo premium. No começo, achei que não podia ser ela. Não, é sem chance. Mas então um deles mostrou o Instagram dela na tela. Era ela. Minha Carla. Eles continuaram falando sobre como ela estava insinuando a criação de uma conta no OnlyFans, postando links na bio com frases como: "Para os treinos de verdade, clique aqui." Meu sangue ferveu. Isso não era só uma fase fitness. Ela estava usando sua nova liberdade para virar uma verdadeira isca na internet, por dinheiro. Quando cheguei em casa, fui direto ao ponto. Ela estava no sofá, rolando o feed do celular, como se nada tivesse acontecido. "Carla", falei, tentando me controlar, "que diabos é esse negócio de OnlyFans que estou ouvindo por aí?" Ela olhou para mim, impassível. "Meu corpo, minha escolha, Dave. E não é mais da sua conta." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. "Não é da minha conta? Nós ainda somos casados. Você está se vendendo na internet enquanto eu tento manter nossas vidas nos trilhos." Ela revirou os olhos, como se eu fosse algum dinossauro ultrapassado. "Não estou me vendendo, estou criando conteúdo. Muita gente faz isso. Além do mais, não é como se você ainda estivesse pagando minhas contas." Foi aí que tudo ficou claro. Carla não queria apenas um divórcio. Ela queria uma vida completamente nova.
Uma onde ela era a estrela, a protagonista, e eu? Apenas um figurante descartado. E o pior? Ela nem sentia vergonha. Pelo contrário, parecia orgulhosa, como se finalmente tivesse encontrado sua verdadeira vocação, virar um espetáculo online. Nas semanas seguintes, suas atitudes só pioraram. Ela começou a se vestir como se estivesse indo para um reality show, vestidos apertados, saltos altíssimos, maquiagem carregada. Cada vez que saía de casa, parecia que estava indo para um tapete vermelho, não para o supermercado. E as legendas? Ficaram ainda piores. Vivendo minha verdade. Sem mais amarras. Mas teve uma que me fez querer arremessar o celular. Ela não é mais esposa de ninguém. Ela é uma força da natureza. A audácia. Enquanto Carla brincava de celebridade, eu estava lidando com o caos, advogados, papelada, toda a bagunça que ela deixou para trás. Mas Carla não era tão intocável quanto pensava. Meu advogado, Steve, um verdadeiro gênio, andou investigando. E adivinhe só? Ela estava envolvida com um Gold Digger de academia. Acho que você já pode imaginar de quem estou falando. Fiquem ligados, pessoal, porque isso ainda vai ficar muito mais feio. Atualização 1. E aí de novo, Reddit. Aqui é o Dave, seu futuro ex-marido favorito, trazendo mais uma atualização direto da primeira fila do desastre que é a transformação da minha ex em uma estrela do drama. Se você vem acompanhando, já sabe que minha esposa, Carla, decidiu que era boa demais para essa vida, me largou sem olhar para trás e anda desfilando por aí como se fosse uma celebridade fitness. Mas vamos falar do cara que está por trás dessa bagunça toda, Justin. Sim, o personal trainer dela. Bem original, né? No segundo em que ouvi o nome dele, soube que isso não era só uma relação inocente entre cliente e treinador. Justin era exatamente o tipo de cara que você esperaria ver em um reality show de namoro, bombado, bronzeado artificialmente e com a profundidade de uma poça d'água. Era puro charme, músculos e sorrisos forçados, como se tivesse saído direto de uma comédia romântica ruim. Carla nem tentava disfarçar. Um dia, chegou em casa depois do treino praticamente irradiando felicidade. Justin disse que eu estou na melhor forma da minha vida. Se gabou, sem nem olhar para mim. Ah, claro, Carla. Aposto que o Justin também disse que nunca treinou ninguém como você antes, porque essa é a fala padrão dele. Algumas semanas depois, ela parou de fingir que era só treino. Começou a falar dele casualmente. Justin vai me levar a um restaurante vegano novo. Justin disse que esse suplemento proteico é revolucionário. E eu só ali, pensando, eu tenho cara de quem se importa. Mas Carla não estava apenas citando o nome dele. Ela fazia questão de exibi-lo como um troféu. A fofoca se espalhou rápido. Amigos começaram a me mandar mensagens dizendo que tinham visto Carla e Justin juntos pela cidade, de mãos dadas, rindo e agindo como se fossem o casal do ano no Instagram. Ela nem se dava ao trabalho de esconder. Uma noite, chegou em casa e soltou, na maior cara de pau. Só para você saber, Justin e eu estamos namorando agora. Acho que está na hora de você aceitar isso. Ah, eu aceitei. Aceitei que minha esposa tinha se transformado em uma caricatura ambulante de egoísmo. Para ela, o divórcio já tinha acontecido na cabeça fazia tempo, então que diferença fazia adicionar um caso público ao currículo? Mas quanto mais eu descobria sobre o Justin, mais meu sangue fervia. Ele não era só um marombeiro qualquer. Esse cara tinha histórico. Meu advogado, Steve, que merece uma medalha a essa altura, fez uma investigação e descobriu que Justin já tinha feito isso antes, 2 vezes. Ele seguia um padrão, encontrava uma mulher casada, a enchia de elogios e validação, incentivava a largar o marido, e, quando a poeira baixava e o dinheiro parava de entrar, ele sumia como um fantasma. Justin era um destruidor de lares profissional. Não era amor, era um golpe. Ele fazia essas mulheres se sentirem invencíveis, surfava na onda delas até deixar de ser conveniente, e Carla, bem, ela era a vítima perfeita. O pior era o quanto ele se achava. Ouvi de conhecidos que Justin já estava fazendo planos ambiciosos.
Quando o divórcio sair, Carla e eu vamos construir um império. Império, cara? Você é um personal trainer, não um magnata da tecnologia. Mas tudo bem, sonha alto, Justin. Ele não estava só contando com o dinheiro da Carla. Ele estava de olho no meu dinheiro. Carla queria metade das minhas economias, pensão e ainda tentava ficar com a casa. Achava que podia aparecer no tribunal, bancar a vítima e sair de lá com um cheque dourado para financiar sua nova vida com Justin. O que ela não sabia era que meu advogado tinha provas, e eu não ia cair sem lutar. Agora, deixe eu pintar uma imagem de Carla e Justin juntos. Imagine um cara que só tem regatas no armário ao lado de uma mulher que, de repente, acha que faz parte do clã Kardashian. Eles estavam por toda parte nas redes sociais, posando na frente de carros caros, que nem eram deles, e se marcando em restaurantes de luxo, provavelmente pagos pela Carla. Pareciam gritar para o mundo: olhem para nós, estamos vencendo, mas qualquer um com meio cérebro via que era puro exagero. Só que nem tudo eram flores nesse conto de fadas fitness. O jeitão espalhafatoso de Justin começou a bater de frente com o crescente complexo de diva da Carla. Uma noite, ouvi ela discutindo no telefone. Eu não ligo para o que suas ex-namoradas disseram sobre você, Justin. Agora você está comigo, e eu mereço coisa melhor do que sua bagagem. Não peguei o resto da conversa, mas já dava para ver que a fantasia perfeita deles estava começando a rachar. E, por mais que tudo isso me irritasse, eu não podia negar, assistir ao circo pegar fogo tinha um certo prazer. Carla apostou tudo em Justin. Ela colocou todas as suas fichas nesse cara, achando que ele era seu bilhete para uma vida melhor, e era apenas uma questão de tempo até que o castelo de cartas desmoronasse. Meu advogado e eu estávamos garantindo isso. Depois da mediação, a confiança de Carla sofreu um golpe. Ela entrou naquela sala agindo como a Beyoncé e saiu parecendo um servo diante dos faróis de um carro. Foi lindo. Justin, seu fiel animador de torcida, nem sequer tentou consolá-la. Apenas andava atrás dela, cabisbaixo, rolando a tela do celular. Aquilo foi minha primeira pista de que o pequeno império deles não era tão sólido quanto Carla queria que todos acreditassem. Mas vamos voltar um pouco. A mediação não foi apenas um revés para Carla, foi um desastre. Ela achava que entraria, choraria um pouco e sairia de lá com a casa, metade das minhas economias e pensão. O advogado dela pintou um retrato melodramático, a esposa injustiçada, que sacrificou tudo pelos meus sonhos medíocres. Sim, sonhos medíocres. Sendo que eu ralei anos em um trabalho pesado no armazém. Mas Steve, meu advogado, estava pronto. Ele tinha planilhas, capturas de tela e até extratos de cartão de crédito para me apoiar. Carla vinha torrando nosso dinheiro conjunto por meses antes de pedir o divórcio. Estamos falando de dias luxuosos em spas, roupas de grife e jantares de $200, enquanto eu comia as sobras e tentava entender onde foi que tudo deu errado. Steve garantiu que o tribunal visse cada centavo desperdiçado. Então vieram os esqueletos do Justin, seus casos antigos, seu histórico de bajular mulheres casadas e depois sumir quando o dinheiro parava de entrar. E, para a cereja do bolo, Steve encontrou mensagens de uma ex do Justin avisando Carla para tomar cuidado. Mas é claro que Carla não ouviu. Ela achava que era diferente. O sorriso de Justin sumiu. Na verdade, ele parecia completamente desconfortável. Provavelmente percebeu que seu pequeno esquema estava se desfazendo em tempo real. Carla tentou defendê-lo. Justin não é mais assim, mas as provas estavam contra eles. O juiz não comprou a encenação. No fim da sessão, ficou claro que Carla não sairia dali com a fortuna que imaginava. E Justin? Bom, ele já parecia estar planejando sua rota de fuga. Depois da mediação, Carla começou a agir estranho. Já não estava tão arrogante. Ela ainda tentava postar suas frases motivacionais no Instagram, mas os textos começaram a ficar desesperados. Em vez de vivendo minha melhor vida, ela começou com coisas do tipo: o crescimento nem sempre é fácil, mas vale a pena. Tá bom, Carla, continue se enganando. Justin, por outro lado, estava mostrando suas verdadeiras cores. Ainda estava por perto,
mas não tão presente quanto Carla fazia parecer. Ele começou a faltar nos eventos públicos deles. Nada mais de mãos dadas em restaurantes caros ou fotos de casal fitness na academia. Logo começaram os boatos de que ele já estava flertando com outra cliente, uma mulher mais jovem, sem a bagagem emocional de Carla. Uma noite, Carla chegou em casa tarde. Naquela época, ainda morávamos juntos porque, legalmente, eu não podia expulsá-la. Ela entrou pela porta parecendo esgotada. Não disse nada. Apenas jogou sua bolsa de grife no balcão e suspirou dramaticamente, esperando que eu perguntasse o que havia de errado. Mas eu não ia cair nesse jogo. Apenas fui para o meu quarto. Na manhã seguinte, ela tentou agir como se estivesse tudo bem, preparando um de seus smoothies de couve. Mas sua confiança tinha sumido. Já ando ocupado com os clientes, soltou do nada. Não respondi. Eu sabia que ela queria que eu mordesse a isca, perguntasse sobre ele. Mas eu não ia dar esse gostinho. Uma semana depois, começou o verdadeiro drama. Recebi uma ligação de Steve. Carla havia entrado com uma papelada de última hora, tentando reivindicar mais bens. Ela queria compensação emocional pelo estresse que eu havia causado durante o casamento. Sim, você leu certo. Carla achava que podia arrancar mais dinheiro de mim culpando-me por sua crise de meia-idade. Eu não conseguia acreditar na audácia dela. Mas Steve, sendo a lenda que é, já estava preparado para essa palhaçada. Ele entrou com uma ação contra, mostrando como Carla drenou nossas contas e manipulou emocionalmente a situação a seu favor. Até usou os posts dela no Instagram como evidência. Só pelas legendas, dava para ver que ela não era uma vítima estressada, era uma diva egocêntrica vivendo sua melhor vida às minhas custas. Foi aí que Justin desapareceu de vez. Ele parou de aparecer nas sessões de academia, parou de atender as ligações dela e até bloqueou Carla no Instagram. Sim, bloqueou. Carla estava perdendo o controle. Eu a ouvi andando de um lado para o outro da casa, ligando para ele repetidamente. Justin, me liga de volta. Precisamos conversar. Ela parecia desesperada. E, para ser sincero, era satisfatório. Eventualmente, uma das amigas dela soltou o fuxico. Justin tinha seguido em frente. Estava com outra cliente. Uma mulher mais jovem, mais chamativa e, principalmente, sem um divórcio complicado nas costas. Carla ficou arrasada. Mas tentou manter a pose, postando frases enigmáticas como, às vezes, as pessoas não são quem parecem ser e você não pode construir um império com alguém que está jogando jogos. Mas todo mundo sabia o que tinha acontecido. O homem perfeito dela caiu fora no primeiro sinal de dificuldade. Foi aí que a arrogância de Carla realmente desmoronou. Ela parou de ir à academia. Seus looks glamourosos foram substituídos por moletons e coques bagunçados. Até parou de postar no Instagram por um tempo, o que, honestamente, foi chocante. Parecia que toda a identidade dela estava atrelada a Justin e à ilusão de uma nova vida. E sem ele, ela não sabia o que fazer. Uma noite, ela tentou falar comigo. Dave, disse, parada na porta da sala, acho que precisamos reavaliar tudo. Esse divórcio tem sido difícil para nós dois. Olhei para ela, esperando o desfecho da piada. O que você quer dizer com isso, Carla? Ela suspirou dramaticamente, se fazendo de vítima. Só acho que talvez tenhamos nos precipitado. Tivemos bons momentos, não tivemos? Eu quase ri. Carla, foi você quem pediu o divórcio. Você disse que eu estava te segurando, lembra? Agora que o Justin se mandou, está tendo dúvidas? Inacreditável. Ela tentou apelar para o sentimentalismo, falando sobre solidão e sacrifícios que fez pelo casamento. Mas eu não caí nessa. Carla, interrompi, você fez sua escolha. Agora aguente as consequências. O mundo de fantasia de Carla estava ruindo, e eu não precisei mover um dedo. O karma estava cuidando de tudo. Por enquanto, é isso, Reddit. Vou atualizar vocês quando sair a decisão final do tribunal. E acreditem, vocês não vão querer perder essa.
Atualização 2. Ei, Reddit, Dave de volta. Você já acompanhou essa história até aqui, então prepare-se para o grande finale desse caos todo. Se você tem seguido a história, sabe que minha ex-esposa, Carla, achou que poderia entrar no tribunal, levar tudo e começar sua nova vida com Justin, o personal trainer dela. Mas o karma veio cobrar, e agora estamos na reta final. Deixa eu te contar como o drama no tribunal se desenrolou e por que Carla provavelmente desejou nunca ter pisado lá dentro. O dia do julgamento finalmente chegou. Carla entrou, mas não com aquele andar de diva que eu já estava acostumado. Nada de blazer de grife, nada de sorriso arrogante, só ela e o advogado, parecendo dois alunos entrando na detenção. Ela devia saber que as coisas não iam sair do jeito que queria. O clima estava estranho, e eu aproveitei cada segundo disso. Do outro lado, lá estava eu com Steve, meu advogado. Ele veio preparado, carregando uma pasta tão grossa que poderia ser usada como batente de porta. Eu não estava nervoso naquele ponto. Não tinha mais nada a perder. Carla já tinha jogado todas as fichas que tinha, e eu ainda estava de pé. Hoje era o dia de garantir que eu não apenas sobrevivesse a isso, eu vencesse. O advogado dela começou apresentando o pedido de compensação emocional que ela fez, tentando pintar Carla como uma esposa sofredora que ficou emocionalmente desgastada pela minha falta de apoio ao seu crescimento pessoal. Basicamente, minha recusa em apoiar a jornada fitness dela, também conhecida como o caso dela com Justin, foi classificada como negligência. Steve deixou o advogado dela falar um tempão, permitindo que ele cavasse sua própria cova. Então, chegou a nossa vez. Steve começou a desmontar o argumento deles peça por peça. Mostrou provas de que eu não apenas apoiei Carla, mas fiz muito além disso durante sua suposta jornada fitness. Ele apresentou evidências de que eu assumi mais tarefas domésticas, ajustei meu horário de trabalho e até incentivei Carla a seguir seus objetivos. Ele leu mensagens onde eu me oferecia para preparar refeições saudáveis para ela, apoiava suas idas à academia e até sugeria que fizéssemos aulas de fitness para casais para fortalecer nosso vínculo. Então, Steve soltou a bomba. O pedido de compensação emocional de Carla não era apenas infundado, era uma tentativa descarada de encobrir sua própria negligência emocional. Ele apresentou e-mails e mensagens onde Carla me ridicularizava abertamente para suas amigas, me chamando de chato e peso morto. Ele também mostrou capturas de tela dela se gabando de Justin e me chamando de plano reserva. Mas o verdadeiro golpe final veio quando Steve abordou a questão financeira. Ele apresentou extratos bancários provando que Carla tinha desviado milhares de dólares da nossa conta conjunta para sustentar seu estilo de vida de luxo. O advogado dela tentou contestar, mas Steve ainda não tinha terminado. Ele revelou a prova definitiva, uma entrada no diário de Carla que ele conseguiu através de uma intimação judicial. No diário, Carla escreveu sobre seu plano mestre, me deixar, arrancar tudo o que pudesse desse casamento e usar o dinheiro do acordo para bancar sua nova vida com Justin. A expressão do juiz ao ler aquilo? Pura incredulidade. O tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz folheava os papéis, seu semblante ficando cada vez mais pesado a cada página. Carla estava sentada ao lado de seu advogado, visivelmente tensa, tamborilando as unhas polidas na mesa. Sua confiança, que ela tinha exibido tão abertamente na mediação, evaporou no ar. Do outro lado, eu me sentei ao lado de Steve, sentindo uma mistura de expectativa e satisfação. Esse era o momento em que toda a narrativa que Carla construiu iria desmoronar. O juiz começou abordando o pedido de compensação emocional. Senhora Patterson, disse ele, com a voz firme, seu pedido de compensação emocional carece de qualquer evidência substancial. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem antes de continuar. Embora o estresse emocional possa ser considerado em alguns casos, este tribunal exige provas claras e demonstráveis. Suas alegações são baseadas em sentimentos subjetivos, não em fatos. Em seguida, ele se voltou para os argumentos apresentados por Steve. O juiz recitou as mensagens de texto, os extratos bancários e as legendas do Instagram que mostravam um cenário completamente diferente do que Carla e seu advogado tentaram pintar. Senhor Patterson, disse o juiz,
Dirigindo-se a mim pela primeira vez, você demonstrou um padrão claro e consistente de apoio à sua esposa durante o casamento. As evidências apresentadas não indicam nenhuma negligência emocional. Pelo contrário, sugerem o oposto. Você foi além para acomodar as necessidades e aspirações dela. O advogado de Carla tentou intervir, tropeçando em uma objeção de que as evidências estavam fora de contexto. O juiz ergueu a mão, silenciando. O contexto é claro, doutor. Vamos seguir em frente. Em seguida, o juiz abordou a questão financeira. Ele revisou meticulosamente as provas que Steve apresentou. Senhora Patterson, disse ele, agora com um tom mais frio, você retirou mais de $23.000 das contas conjuntas no período que antecedeu o pedido de divórcio. Esses fundos não foram usados para despesas domésticas ou necessidades compartilhadas. Em vez disso, foram gastos em itens de luxo, jantares caros e indulgências pessoais. O tribunal considera esse comportamento irresponsável e uma violação direta de suas obrigações financeiras matrimoniais. Carla se contorceu em seu assento, seu rosto ficando vermelho como um pimentão. Seu advogado tentou minimizar os gastos, alegando que era parte do seu mecanismo de enfrentamento durante um período difícil, mas o juiz não se impressionou. Mecanismos de enfrentamento não justificam a imprudência financeira, disse ele, incisivo. Então veio a casa. Carla havia argumentado com confiança que tinha direito à metade dela, alegando que contribuir emocionalmente, se não financeiramente, para sua manutenção. Steve estava preparado para isso. Ele forneceu registros mostrando que eu paguei a hipoteca integralmente, mantive a propriedade e até cuidei das reformas, enquanto Carla não contribuiu em nada. O juiz não usou rodeios. A casa permanecerá propriedade do Sr. Patterson, declarou. Senhora Patterson, você não tem nenhum direito financeiro sobre ela, com base nas evidências apresentadas. A mandíbula de Carla caiu, seu advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas ela o dispensou, demasiadamente atonita para responder. O juiz não havia terminado. Além disso, continuou ele, devido ao uso não autorizado de fundos matrimoniais, a Sra. Patterson está ordenada a reembolsar o Sr. Patterson o valor de $23.750. Você poderia ouvir uma agulha cair. O advogado de Carla afundou na cadeira, visivelmente derrotado. Carla parecia alguém a quem tiraram o fôlego, sua narrativa cuidadosamente construída havia desmoronado de forma espetacular, deixando-a com nada além das consequências de suas ações. A sentença era final, sem apelações, sem brechas. O juiz fechou sua pasta e disse, este tribunal está encerrado. Inclinei-me para trás na minha cadeira, uma onda de alívio tomando conta de mim. A justiça havia sido feita e, pela primeira vez em meses, senti que podia respirar novamente. Ao sair do tribunal, a tensão no ar era palpável. O advogado de Carla já estava arrumando sua maleta, evitando contato visual com qualquer pessoa. Carlos seguia atrás, a cabeça baixa. Para alguém que havia entrado nesse processo com a confiança de uma estrela de reality show, ela agora parecia completamente derrotada. Steve me deu um tapinha nas costas enquanto saíamos. Nós conseguimos, disse ele com um pequeno sorriso. Eu acenei com a cabeça, grato pelo trabalho dele. Ele não só me defendeu, mas também expôs a verdade por trás das táticas manipuladoras de Carla. Ao sair do tribunal, não pude deixar de olhar para trás para Carla. Ela ainda estava lá, olhando fixamente para o chão. Por um breve momento, senti um pequeno toque de pena, mas isso logo desapareceu. Ela havia orquestrado esse caos e agora estava enfrentando as consequências. Nos dias seguintes, os efeitos da sentença se tornaram claramente evidentes. Carla foi ordenada a desocupar a casa em 30 dias, e eu me certifiquei de que isso fosse cumprido. Ela tentou adiar, alegando que precisava de mais tempo para organizar suas coisas, mas eu não cedi. Lembrei-a de que ela tivera tempo suficiente para se preparar enquanto estava ocupada exibindo seu caso com Dustin. Mas no final, a contragosto, ela fez suas malas e se mudou. Assistir à sua partida naquele último dia foi estranhamente satisfatório. Ela carregou suas malas de grife para um carro velho, que aparentemente um amigo dela lhe emprestou, e saiu sem nenhum adeus. A casa,
antes cheia de tensão e ressentimento, de repente parecia tranquila. A situação financeira de Carla piorou rapidamente. Sem acesso à minha renda ou aos fundos matrimoniais que ela havia drenado, ela foi forçada a se virar sozinha. Tentou vender algumas de suas roupas de grife e bolsas, mas não foi o suficiente para cobrir a dívida que tinha comigo. Logo se espalhou que ela estava pedindo dinheiro emprestado aos amigos, que estavam rapidamente ficando cansados de suas histórias tristes. Quanto a Justin, ele desapareceu completamente. Não atendeu mais suas ligações ou mensagens. Uma noite, cerca de 2 semanas após a sentença, Carla apareceu na casa sem avisar. Eu abri a porta e a encontrei ali, com a aparência de quem não dormia há dias. Ela parecia uma sombra de si mesma, com os cabelos bagunçados e os olhos cansados. Dave, disse ela suavemente, com a voz embargada. Podemos conversar. Eu saí para fora e fechei a porta atrás de mim. O que você quer, Carla? Ela hesitou, retorcendo as mãos. Eu só queria pedir desculpas por tudo. Cometi erros, grandes erros. Deixei o Dustin me manipular, me envolvi em uma fantasia, eu arruinei tudo. Suas palavras pareciam ensaiadas, mas a desesperança em seus olhos era real. Ela não estava ali para se desculpar por remorso genuíno, estava ali porque não tinha mais a quem recorrer. Não sei o que você espera que eu diga, respondi, com um tom calmo, mas firme. Você fez suas escolhas. Você escolheu o Justin, escolheu tentar me tirar tudo, e agora está lidando com as consequências. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Eu, posso ao menos ser civilizada? Talvez recomeçar? Eu não tenho nada, Dave, estou perdida. Eu a observei por um momento, sentindo apenas resolução. Eu te dei tudo, meu apoio, minha confiança, meu amor, e você jogou tudo fora. Você não tem o direito de voltar agora e pedir uma segunda chance. Não é assim que as coisas funcionam. Ela desabou em lágrimas na minha varanda, mas eu não me mexi. Após um momento, entrei novamente e fechei a porta, deixando-a lá fora com seus arrependimentos. Mas antes de ela ir não pude deixar de dizer, não se esqueça de me pagar meus $23.750, o juiz pode não gostar do atraso. Desde aquele dia, segui em frente. Quanto a Carla, ouvi pelo burburinho que ela ainda está lutando para se reerguer. Ela queimou pontes, perdeu amigos e agora enfrenta a realidade de suas próprias escolhas. Às vezes, o karma não apenas bate a porta, ele a arrebenta. E para Carla, ele deixou nada além das consequências de suas ações. Comentário, observador do Reddit, breve e forte. Essa é a velha história de alguém que confunde autoestima com arrogância. A esposa dele não se encontrou, ela só acreditou demais na própria ilusão. Trocou um casamento estável por validação barata, e quando a bolha estourou, descobriu que não existe atalho para uma vida de verdade. No fim, ela não perdeu o marido, perdeu a única pessoa que realmente estava do lado dela enquanto ela tentava impressionar estranhos na internet. E aí, o que você faria no lugar dele? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias cheias de reviravoltas. Nos vemos no próximo vídeo.